Olá, queridos amigos amantes da arte. Bem-vindo ao nosso canal Moagem de Letras. Hoje vamos apresentar A Profecia, do escritor americano David Seltzer. Esse livro ele foi uma novelização do filme A Profecia, cujo roteiro foi o próprio autor, David Seltzer. Enquanto ele escrevia o roteiro do filme, ele novelizava para um romance. Então o filme foi lançado em 1976, com sucesso estrondoso. E o filme e o livro 2 semanas depois, também com muito sucesso. Aqui é a história de uma família de Robert Thorne, e ele é um embaixador americano representando os Estados Unidos na Inglaterra, mora em Londres. E ele é casado com Catherine, é uma namorada que ele conhecia desde a infância. E eles estavam tendo assim, muito sucesso profissional, era tipo um casal modelo, eram ricos, bonitos, bem-sucedidos e carismáticos. Mas havia um porém, a Catherine não conseguia manter uma criança, ela tinha engravidado 2 vezes e teve aborto espontâneo nas 2 vezes. Então isso aí estava afetando o psicológico dela, né? E o Robert Thorne estava percebendo que a esposa estava tendo um desequilíbrio emocional. E ele era muito louco por ela, né? Então, sua viagem à Europa, ele leva ela para um hospital em Roma. Esse hospital era administrado por padres, né? Então ele achava que estava tudo bem. Aí ele soube que o filho dele tinha nascido, esse hospital na Itália. Ele foi receber lá o menino para comemorar e os padres deram a notícia triste para ele, dizendo que o menino tinha morrido logo depois do nascimento. Mas tinha uma notícia boa também, havia nascido no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto, outra criança de uma mãe que morreu no parto, que não tinha nenhuma família. E o menino ia ficar um órfão, e era muito parecido com ele. Então tudo começou como uma mentira, né? Quer dizer, o Robert Thorne, ele para não deixar sua esposa sofresse mais, ele fez um pacto de silêncio com esse padre, né? Então ele adotou essa criança, que era até um pouco parecido com ele, né? Como filho. A Catherine não queria filho adotivo, ele já tinha até insinuado isso, ela rejeitava, ela queria filho do próprio ventre, né? Então esse menino, com o tempo ele era meio estranho assim, né? Ele passava o tempo observando as pessoas, as coisas, cresceu. Aí no 4º ano de idade fizeram um aniversário, muita comemoração, e desse aniversário houve uma tragédia. A babá dele se enforcou, botou uma corda lá no andar lá do edifício onde eles moravam e se jogou. E se enforcou, dizendo que fez isso pelo Damien, que é a criança, o nome dele era Damien. E depois veio outra babá, e sem referências assim, que eles não conheciam, mas que o Damien se deu muito bem com ela. O fato é que a profecia, ele se refere mais ao anticristo. Então tudo começou com uma mentira de uma pessoa que não era de aceitar mentira, que é o Robert Thorne, embaixador, que era até amigo do presidente americano, e provavelmente ele é o próximo presidente. Ele estava fazendo um bom trabalho e seria apontado como número 1 na sucessão, né? E esse menino Damien era bem estranho, mas assim, o Robert Thorne gostava muito dele. Mas ele passava o tempo observando, ele não era batizado, porque ele tinha medo de igreja. Quando entrava em igreja ele entrava em pânico, né? É como se fosse assim, um diabo com medo da cruz, mas o fato é que era isso mesmo, né? E esse lado de profecia já é uma previsão antiga, que 2000 anos depois, a Bíblia falando que ia ter uma reviravolta no mundo, vinha o Cristo e o anticristo, ia haver uma batalha, né? Quem é que ia ficar com o domínio da terra? Provavelmente a terra seria dizimada no Armagedon, que é o fim do mundo, né? E pelo que ensinou aqui o tempo todo, esse Damien, ele era como se fosse o filho do diabo, né? E depois esses padres lá, um dos padres dessa igreja, aliás, desse hospital, ele procurou o Robert Thorne e falou que houve
estava havendo um problema muito sério. Ele estava com câncer, já estava nos últimos suspiros de vida, e ele explicou para o Roberto que o filho dele era muito perigoso. O filho ia matar outro filho dele que estava no ventre da mãe, que ia ser concebido, ele nem sabia que a mulher estava grávida de novo. Isso um tempo depois, uns 5 anos depois. E que a mãe desse menino era um chacal, quer dizer, o Demi. E o Roberto achou que ele era um louco, até expulsou lá da embaixada, né? Ficou até com medo dele. E houve muitos eventos, furacões e tudo, e esse padre renegado, ele foi empalado, caiu lá uma estaca lá de uma janela e empalou ele, morreu naquele período. E começou a apresentar a partir desse momento, ou um pouco antes, muitos fenômenos estranhos. Por exemplo, a Catherine levou para o zoológico, e os animais, os babuínos, aqueles macacos da bunda vermelha, né, entraram em pânico, começaram a brigar em si, se matando, né, e ela ficou apavorada, né, enquanto o Damien se divertia. E na hora que o Damien ia dormir, quer dizer, com o tempo a Catherine deixou de se apegar com esse menino, achei que era muito estranho, e mesmo achando que era filho dela, ele cuidava mais dessa babá, né. Só que essa babá, sem que ele soubesse, tinha sido enviada por uma seita satânica, né? E os eventos trágicos se sucedendo na vida desse embaixador, a esposa adoecendo e tudo dando errado. E ele é procurado por um repórter, que esse repórter disse que tinha interesse. Antes ele era um paparazzo, vivia fotografando o Roberto, o menino, o tempo todo, né? Ele escondido, né? Porque ele tinha um interesse pessoal em desvendar a origem desse menino. Porque ele tirou uma fotografia dele e viu também como se ele tivesse sido decepado. A cabeça dele estava fora de lugar. Então ele era um provável morto, né? Por esses eventos macabros, né? Então esse lado de céu e terra, essa briga de Deus e o diabo, faz parte da cultura, né? O fato é que quem acredita em Deus, quem acredita numa força, numa iluminação, acredita também no escuro. Porque tem o reverso de tudo, né? O reverso do bem e do mal, de Deus e do diabo, né? Que o diabo era um anjo que foi expulso do céu, que era até o predileto. E a profecia se tornou um clássico, se tornou até depois continuações. Teve a profecia 1, primeiro, teve a 2, a 3, né? Ele não termina com o final feliz, não. Esse final aqui ele é até meio desesperançoso, né? Por que que o Damien foi escolhido para ser o filho do Roberto? Porque o Roberto era embaixador e nada melhor do que se encarnar no mundo, né? Para fazer seus atos perversos, a destruição, do que na política. E isso se procede, essa verdade, né? Quer dizer, com política se faz tudo. Então essas guerras, esses conflitos, muitos deles são gerados por interesses políticos, interesses econômicos, né? E a profecia, ele se tornou como uma espécie de uma trindade do terror psicológico. Os 3 melhores livros da história é a profecia, o bebê de Rosemary também, que se refere, que a gente já até apresentou em nosso canal, do nascimento do anticristo. E aqui temos o exorcista, que aqui já é o diabo se encarnando numa pessoa inocente para maquiar a sua destruição, né? É um livro que, como é um livro novelizado, ele é curto, ele tem poucas páginas e leituras muito agradáveis. Normalmente quando o filme vem depois do livro, quer dizer, o filme é um roteiro do livro, às vezes um livro de 500 páginas gera um filme de 1h30 ou 2 horas, né? No caso aqui, praticamente tudo que tem no filme é como se fosse passado em tempo reais, um pouquinho mais de explicações. E se for comparar, no caso, qual o melhor, eu acho que os dois se complementam, né? Mas o filme leva uma vantagemzinha, né? Foi dirigido por mesmo diretor que dirigiu posteriormente Máquina Mortífera, né? Também Super-Homem, foi protagonizado por Gregory Peck, que era um dos atores de maior sucesso naquele período, é considerado assim um dos mitos do cinema norte-americano, né? Então ele vale a pena
você ler e assistir o filme, e a gente até aconselha a assistir o filme primeiro, né? Porque ficam alguns pontos vagos que são preenchidos aqui no livro, né? Então aqui é A Profecia. Esse David Seltz, ele é um diretor americano, mas é também produtor e roteirista. É um personagem de sucesso em Hollywood. Desde já agradeço a visualização do nosso vídeo, deixe um like, faça sua inscrição e vamos compartilhar muitas ideias interessantes em nossa jornada.